Projeto de vida na prática. Você sabe o que é isso? Você sabe o que disciplina é essa? Que tanto se fala em projeto de vida? É isso que o canal Aloxi vai falar hoje. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, assim mais pessoas vão ter acesso e deixa seu comentário. O que você acha, né, sobre esse novo conteúdo, projeto de vida? Então vamos falar diretamente no assunto. Qual que é o projeto de vida que essa garotada, que essas crianças, elas têm daqui para frente? Muito diferente do projeto de vida que os professores tiveram, as pessoas que já estão aposentadas tiveram. Por quê? O mundo mudou. Nós estamos numa mudança muito rápida. Se nós formos pensar o mundo há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, e começar a refletir como que vai estar o mundo daqui a, não precisa nem 50, daqui a 10 anos, nós sabemos que os projetos de vida, uma vez feito, não necessariamente vai poder ser efetivado por N situações, né? Então, esse projeto de vida, ele precisa ter um foco muito diferente, né, do que se tinha anteriormente, quando se falava em orientação vocacional, orientação profissional. É totalmente diferente, até porque a profissão não é o foco do projeto de vida de ninguém. Ele é uma das facetas, mas ela não pode ser em momento nenhum a mais importante. Mesmo sabendo que dependemos de uma profissão para poder manter, né, a nossa vida, receber os nossos salários, ela não pode direcionar a nossa vida. Não é esse o foco. Então vamos lá. Penso que esse projeto de vida, ele tem que estar muito relacionado com autoconhecimento. A pessoa, ela precisa se conhecer, saber o que ela tem de habilidade, quais são os problemas que ela tem, as dificuldades dos relacionamentos, como que ela se enxerga, a questão da sua autoestima, como que ela vê a autoestima das outras pessoas, como que está a questão do ego desta pessoa, né? Se é uma pessoa com um ego muito grande, muito pequeno, enfim. Tudo isso são importantes fatores importantes para contribuir na discussão desse projeto de vida que é individual. Nós não temos um projeto de vida coletivo, não é possível fazer isso, a não ser que a gente fale em projeto de vida para a sociedade, para uma localidade, mas aí seria outra situação. Então, esse projeto de vida, ele é individual. E quem é que está trabalhando com esse projeto de vida? Os professores. Aí eu deixo uma pergunta: será que os professores têm condições de fazer isso? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, não são eles os responsáveis por isso, até porque eles não são psicólogos, né? Se nós formos pensar, quando eu fiz ensino médio, nós tínhamos aula de psicologia no ensino médio inteiro. E essas aulas de psicologia, ela trabalhava justamente o nosso eu, as nossas vontades, os nossos interesses, os nossos conflitos. E é o que essa disciplina vai estar fazendo. E por que foi tirado, então, essa pessoa que trabalhava na rede, a paulista que eu trabalhava, nós tínhamos o psicólogo, nós ainda temos psicólogos que estão na rede, que estão fora das salas de aula. Acabou essa disciplina, mas não acabou a necessidade dela. Então o professor, ele está assumindo sim um trabalho que ele não tem total condição de fazer. Então ele vai ter que se esforçar muito para dar conta. Lógico que ele pode ser um excelente profissional, lógico que ele pode conseguir, lógico que ele pode fazer a diferença na vida de todos os alunos que passarem por ele, mas eu não posso deixar de colocar aqui que penso que não era a função dele. Acho que todas as escolas teriam que ter seus psicólogos para trabalhar essa questão, né? Ou os psicanalistas, enfim, pessoas que trabalham realmente essa questão mental e não o professor. Tá. Se o professor, ele vai trabalhar a questão do autoconhecimento e das necessidades individuais, desculpa o barulho, mas hoje eu resolvi gravar num lugar diferente, então o barulho aumentou um pouquinho. Ele vai ter a necessidade também de se encontrar dentro desse caminho. Então é fundamental que esse professor comece a fazer terapia. Se esse professor não estiver fazendo terapia, ele pode sim ter uma série de problemas e acabar misturando, né, as crenças dele, o que ele acredita, o que ele acha, o que ele pensa, com
essa questão do aluno, porque nós vamos estar falando em projetos pessoais e às vezes o projeto pessoal do outro é totalmente diferente e vai até contra aquilo que eu penso, que eu acredito, criando esse conflito que o psicólogo não teria. Você, ao invés de estar ajudando o aluno, você pode estar atrapalhando o desenvolvimento dele. Então, acredito que o profissional que trabalha essa disciplina, ele precisa, é questão assim sine qua non de começar uma terapia para ter condições de, nos seus conflitos pessoais, não atrapalhar o desenvolvimento do outro. Então eu elenquei algumas coisas que eu acho importante, né? Essa seria a primeira. A segunda seria ler, estar atualizado, né? Em que? Filosofia, psicologia, história, geografia, arte, todas as disciplinas que estão sendo tiradas do ensino médio. É muito estranho a gente falar, né, em questão de estar trabalhando o projeto de vida das pessoas e ter tirado essas disciplinas do conteúdo, porque são essas disciplinas que faz a conexão do ser humano com a realidade, do ser humano com os seus sentimentos. Arte, por exemplo, que é mais interessante que você trabalhar as suas percepções do mundo, conhecer a história, ter a filosofia para questionar. Então, isso é importante que quem está com essa disciplina tenha esse conhecimento. Lógico, é impossível ele conhecer tudo, dominar tudo, não é essa a questão, mas ele precisa estar atualizado, ele precisa estar linkado com o que acontece nessas disciplinas, principalmente a realidade que nós temos hoje e quais foram os fatos, por exemplo, históricos ou geográficos ou geopolíticos que refletem na atualidade. Esse link, ele é importante, porque quando a gente fala em projeto de vida, a gente fala de realidade. Então, um professor que não está dentro da realidade, que não gosta de ver jornal, questionar o jornal, entender da questão econômica, política, só fica muito difícil ele trabalhar isso. Porque como que ele vai trabalhar num projeto de vida se ele não conhece a realidade? Né? Então, isso é fundamental, o professor ler esses conteúdos, tentar se inteirar, participar de atividades científicas, debates nas universidades que sempre tem, estar atualizado nesse sentido. Terceiro, proporcionar esses textos também para o aluno, né? Lógico que você não vai dar uma aula de história, não é isso, ou uma aula de arte, mas trazer textos que contribuam para essa formação do aluno. Às vezes o aluno ele nem sabe que ele gosta de uma das áreas, então quanto mais diversidade de conteúdo você trouxer para que o aluno perceba, nossa, a arte é legal, não gosto de arte, nossa, eu me dou bem na parte da literatura, eu gosto de trabalhar nisso, eu gosto de ler, eu vou me dedicar a isso no futuro. Então, essas experiências diversificadas dentro do conteúdo, esse professor precisa trazer, uma vez que, como eu falei novamente, foi retirado isso do currículo do ensino médio. Quarto, fazer atividades reflexivas. É muito importante não trazer nada pronto, né? Por exemplo, olha, hoje, em termos profissional, é muito bom você ter uma profissão ligada à internet. Não, né? O que a gente pode trazer existem muitas profissões novas ligadas à internet. Então, nós não podemos trazer ou sugerir nada pronto, tem que ser reflexivo. Tá, vou trabalhar com a internet. Ok, quais são as coisas boas? Quais são as coisas ruins? Hoje, como que tá isso no mercado? Daqui a 10 anos, eu consigo projetar? Consigo? Não consigo. Então, essas reflexões, elas precisam acontecer principalmente no ensino médio. Né? Nas séries iniciais, nos mais novos, essa reflexão ela não consegue ser tão profunda, mas ela é possível também de ser feita. Por que eu falo no ensino médio? Porque é aí que o aluno vai começar a pensar numa escolha profissional. Né? Então, no ensino médio, essa reflexão ela tem que ser muito forte. Quinto, não linkar isso com dogmas religiosos. Né? Essa é uma tarefa que, se você tem a sua religiosidade ótima, a sua crença ótima, mas não dá para trazê-la para essa disciplina, porque aí você vai estar podando o aluno de
a pensar a partir das suas vontades, das suas necessidades, das suas realidades. Então a gente tem que trabalhar, né, valores como solidariedade, respeito, direito, ética, inclusão, amor, tolerância, paz, resiliência, solidariedade, criatividade, valorização da vida, valorização da ciência, sem pensar em nenhuma religiosidade, nem budista, nem cristã, nem muçulmana, nada. Nós temos que pensar nos valores da vida. Nós não podemos linkar com essa religiosidade, porque é um perigo do aluno não querer continuar ali questionando, porque ele vai achar que aquela disciplina está focando ele para um lado, e não, tem que ser uma disciplina que abre portas, abre leque, abre para que ele pense, para que ele crie, para que ele tenha N possibilidades, né? Então o professor tem que ter muito cuidado com isso. Sexto, é necessário trabalhar as emoções desses alunos. E como eu falei, não é fácil trabalhar emoção se nós não tivermos a formação para isso, né? E o professor não tem a formação para isso. A formação é do psicólogo, do psicanalista, enfim, dos terapeutas. Porém, o professor precisa entrar nessa linha. Então, trabalhar de forma muito clara, com a ajuda de um profissional. Lembra que eu falei, né, que no começo ele precisa aí também fazer as suas terapias, porque as emoções, elas estão presentes nas nossas escolhas, né? E nós temos muitos conflitos. Quando a gente sai da infância para a adolescência, os conflitos são muito grandes e essas emoções, elas devem ser trabalhadas para que ele crie aí o seu projeto de vida. Sétimo, trabalhar o interesse do aluno. Isso é extremamente importante, principalmente no ensino médio, né, que aí já tem a base daquela formação, né, se a gente for pensar em termos do projeto de vida, já conheceu bastante coisa, e aí no ensino médio, cada um vai desenvolver o seu projeto, que pode ser diferente do outro e que pode mudar de repente, e tudo bem, né? Às vezes a pessoa, ela define, né, um caminho, eu vou pensar nisso, e quando chega, né, depois de um ano, eu não quero nada disso. Tudo bem, são as reflexões que acontecem, mas elas precisam ser individualizadas, porque cada um é um. Então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. Então não dá para ter uma resposta igual para todo mundo em todas as situações, né? Acho que o professor nessa situação, na hora até de avaliar esse aluno, ele tem que fazer uma avaliação muito diferenciada aí, né, para que as pessoas entendam não só conceitos, mas também sentimentos e sensações. Oitavo, trabalhar em todas as fases da escola, desde a pré-escola, o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né, para estar desenvolvendo isso e essas habilidades, não, essa condição realmente de pensar na sua vida desde pequeno, né? Então, isso é importante, lógico, respeitando a fase, né, de cada criança, de cada idade, de cada adolescente, para não ter aí problemas. O nono, trabalhar 3 eixos que são fundamentais. Um é o profissional, que muitas vezes a gente acaba evidenciando como principal. E ele não pode ser, mas a gente acaba fazendo isso. Mas a gente precisa ser muito cauteloso, porque projeto de vida não é profissão. Projeto de vida é muito mais que profissão. Nós temos a profissão, nós temos o segundo social, o terceiro pessoal. Então, vamos pensar diferente. Primeiro pessoal, né? Segundo profissional, terceiro social, todos eles são importantes. A gente precisa de uma sociedade equilibrada para a gente ter uma vida legal. A gente precisa de uma vida emocional equilibrada para o nosso profissional também. Nós precisamos de dinheiro, então nós vamos trabalhar para a gente se manter. Então elas são muito importantes, mas uma não pode prevalecer em função da outra. Então é muito importante, quando a gente for pensar em projeto de vida, a gente focar sim no profissional, mas não dar a ele um peso maior do que ele realmente precisa ter, porque senão nós vamos ter ali profissionais que vão seguir por uma carreira profissional e depois, né, o seu pessoal não tá legal, não dá certo. Nós temos que tentar encontrar o equilíbrio, lógico, que principalmente na teoria, porque na prática a gente sabe que a realidade de cada um vai levar o aluno para lugares diferenciados, mas a gente precisa colocar essa percepção para o aluno. 10º,
questionar muito com o aluno essa questão da flexibilidade, a flexibilização. Por quê? Nós estamos hoje numa sociedade onde tudo é muito rápido. Hoje nós temos uma profissão, por exemplo, que é boa, no sentido de ter muitas oportunidades, tá? E daqui a 10 anos ela nem existe mais. Hoje nós temos alguns conceitos interessantes na sociedade, né, que daqui a alguns anos pode não ser mais importante. E essa flexibilização, ela é muito importante para que o aluno perceba que ele pode fazer um projeto de vida baseado nas suas experiências e quando for lá na frente, ele destruir todo esse projeto e construir outro em cima, né, dos objetivos de vida que ele tem, né? Então eu quero, por exemplo, morar num lugar mais tranquilo. Tá, ele não consegue ir para a cidade que ele queria, mas ele consegue ir para uma outra. Então, essa flexibilização, ela é importante para que as pessoas não se frustrem. Senão a gente começa a fazer projetos de vidas quadradinho, engessado, e aí a frustração que vai acontecer lá na vida adulta vai ser muito alta. Então, é importante a gente escrever o que o aluno quer hoje. Aí daqui a um ano, vamos escrever de novo o que você quer. E ele perceber que ele também teve mudanças e que é importante. E aquilo que ele pensava que poderia ser legal, já não é mais. Eu quero trabalhar, por exemplo, em festas. Aí ele chega à conclusão que ele não gosta de ficar a noite inteira acordado. Então, por mais que ele goste de festas, ele não vai conseguir trabalhar à noite. Mas ele pode fazer festas de criança, que é mais cedo. Ele pode fazer festas em parques, que aí é durante o dia. Então, essa flexibilização, essas adaptações, ela é importante ser conversada, né? E mostrar para o aluno que tudo bem, não tem problema, não é porque eu imaginei um projeto, porque eu tentei fazer alguma coisa, que se eu não conseguir, eu fui incompetente, eu não consegui, eu me frustrei, não, né? É da vida e muito mais da vida como ela se apresenta hoje, de uma forma extremamente dinâmica. O que hoje é ok, amanhã pode nem existir mais. Então, nós que já temos uma idade maior, nós temos isso muito claro. Então, é importante passar essa percepção para os nossos alunos. E o último que eu acho que é muito importante é incentivar o amor, o bem-querer, o outro, essa solidariedade humana, né? E esse bem-querer, ele precisa ser não de forma hipócrita, né? Não, eu amo porque eu amo todo mundo, não. Mas perceber que somos humanos, estamos dentro do planeta Terra, vamos ter que conviver um com o outro porque essa é a regra e tudo bem. E a gente consegue conviver, apesar do outro pensar diferente, apesar do outro gostar de coisas diferentes. É importante ter essa relação com as pessoas. Isso não significa que você vai aceitar tudo das pessoas, não, existe a lei, né, até pra gente brigar judicialmente com quem a gente queira, mas é importante ter esses sentimentos com a outra pessoa, com a outra nacionalidade, com a pessoa que não tem a sua religiosidade igual, enfim, ter essa percepção da humanidade, né? É importante também a gente ler. Eu acho que um fato muito legal a gente colocar, eu colocaria como último, eu havia esquecido, desculpa, ler muito, ler sempre, passar para o aluno que a leitura vai deixar ele sempre atualizado. E uma pessoa atualizada, ela pode mudar o seu projeto de vida a partir da nova realidade que se apresenta. Ele vai estar um passo à frente. Então, ler. Acabou o ensino médio? Continua lendo. Terminou a faculdade? Continua lendo. Tá com 50 anos? Continua lendo. Aposentou? Vai ler mais ainda. Então, a leitura vai ser o link que ele vai ter aí com a realidade. Ok? Então, é isso que eu penso a respeito do projeto de vida. Espero ter contribuído e deixa aqui embaixo qual que era o seu projeto de vida quando você era criança e adolescente. Vamos tentar escutar um pouquinho uns aos outros, ok? Te espero num próximo vídeo. Até mais!